Eu vou mostrar como criar e iniciar um teste de bateria com uma bateria de ácido chumbo selada de 12 volts usando o PowerView Software. Assumindo que os drivers e software foram instalados com sucesso, localize o PowerView Software rotulado PV8500 e clique para iniciá-lo. No canto superior esquerdo, clique no lado esquerdo uma vez no botão Config de configuração. Uma janela irá aparecer, dando-lhe opções para configurar os parâmetros de comunicação serial, bem como parâmetros de outros instrumentos. Certifique-se de verificar a taxa de transmissão e as configurações do endereço para combinar com os configurados dentro da carga DC. Se o adaptador USB é usado, o Windows automaticamente irá atribuir um número de série para a porta virtual USB. Isso pode ser verificado dentro do Device Manager ou gerenciador de dispositivos nas configurações do painel de controle do seu sistema operacional. Depois de verificado, clique em OK para fechar a janela Config de configuração. Se as configurações estiverem configuradas corretamente, o software irá detectar imediatamente o instrumento e conectar. Os indicadores de luz RX e TX na parte inferior indicam a comunicação entre a carga e o computador. Agora, clique no botão Battery, ou bateria, no topo para entrar no software Função de teste de bateria. A janela Battery Discharge, ou descarga da bateria, será aberta. A tela principal mostra um gráfico com os rótulos para voltagem, capacidade e corrente. Na coluna da direita, uma Discharge Current List, ou lista de corrente de descarga, está disponível para usuários para criar perfis personalizados de descarga para um teste dinâmico. Vamos apresentar alguns passos na lista para testes. Tenha em mente que a coluna da esquerda especifica o tempo de atraso e a coluna da direita especifica a corrente. Os usuários podem inserir a quantidade de tempo que eles querem manter um determinado valor de corrente. Primeiramente, dê um clique duplo na primeira linha em atraso e digite 3000. Em seguida, dê um duplo clique na célula direita para inserir o valor da corrente. Iremos colocar 0,5 amperes. Dando um passo seguinte abaixo, colocaremos 5000. Para a corrente, colocaremos 0,25 amperes. Por fim, digite 4000 para atraso e 0,3 amperes para a corrente. Se mais valores são necessários, simplesmente clique com o botão direito em algum lugar na caixa de listagem e selecione Line Append para adicionar nova entrada. Para excluir uma entrada, selecione a entrada para excluir. Clique com o botão direito e selecione Delete Line ou deletar essa linha. Agora, embaixo da lista, há um parâmetro Time Unit, ou unidade de tempo, que é selecionável. Os usuários podem selecionar a unidade de tempo para os atrasos na lista em milissegundos, segundos ou minutos. Vamos fazer um teste repetido fazendo com que o software execute através dos 3 valores da lista repetidamente. Então, marque o botão Repeat, de repetir. Há mais 2 coisas que precisamos especificar para que possamos executar o teste. O software dá ao usuário a opção de escolher a forma como o teste será executado. Os usuários podem executar o teste baseado em Safety Voltage, ou voltagem segura, ou voltagem similar, semelhante ao teste de bateria interno demonstrado anteriormente. A próxima opção é para especificar um determinado período de tempo para executar o teste. Os usuários podem escolher horas, minutos e segundos. Por último, os usuários podem executar o teste com base em uma determinada capacidade. Uma vez que a capacidade é alcançada, o teste termina. Para esta configuração, iremos especificar a execução do teste com uma voltagem segura. Digite 10.000 volts. Se os dados forem registrados, marque a opção que diz Setting Sampling Time, ou configuração de tempo de amostragem, e insira o tempo de amostragem de dados. Por padrão, vamos deixá-lo em 1000 milissegundos. Os usuários também podem alterar o nome dos dados gravados. Vamos deixá-lo como padrão Sample 1 ou Amostra 1. Agora estamos prontos para executar o teste. Clique no botão Start, de iniciar, para começar os testes. A carga vai começar a testar a bateria usando valores definidos na lista de descarregamento da corrente. Você pode ver o teste de passar por cada passo pela caixa de destaque mostrada aqui. O visor gráfico traçará a tensão e a corrente ao longo do teste.
A voltagem está em vermelho e a corrente em azul. Observe que a capacidade, bem como o tempo de depleção, será monitorado constantemente até que o teste termine. Para efeitos de demonstração, vou parar manualmente o teste clicando em End de final. Para usuários que estiverem interessados em guardar dados para uma análise futura, eles podem simplesmente clicar em View Report ou Ver relatório. Outra janela irá aparecer para mostrar registros de dados gravados. Certifique-se, o nome será selecionado como Sample 1 ou Amostra 1. Clique no botão Display ou Tela e a tabela de dados será preenchida. Para exportar para formato MS Excel, selecione Excel na parte inferior. Você também pode exportar dados como um arquivo de texto selecionando TXT. Vamos exportar para um arquivo de texto. Clique em Exportar, crie um nome para o arquivo e clique em Save ou Salvar. Por conveniência, vamos chamá-lo Battery Test 1 e salve-o no desktop. Agora, localize o arquivo no seu desktop e você verá seus dados, tudo registrado.